Novamente ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? Sobre o que Jesus está falando aqui? Reino de Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, ou talvez em 3 porções de farinha, até que a massa ficou toda fermentada. Fermento na Bíblia Sagrada não tem uma boa reputação, hein? Fermento não é bem visto na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento. O fermento, ele é símbolo de corrupção, ele é símbolo de impureza, ele é símbolo de pecado, de contaminação. O fermento não podia ser oferecido no altar. O fermento, inclusive, ele era retirado dos pães da Páscoa. Na teologia rabínica, o fermento é metáfora para o mal. Não funciona essa ideia de fermento, porque fermento é um mal que cresce escondido, infiltrado. Ele desvirtua a pureza. E isso daí, esse entendimento acerca do fermento, continuou no imaginário do cristão protestante, especialmente entre os mais conservadores. Essa figura de que o fermento simboliza impureza, simboliza pecado, é uma figura que ficou fixada na mente do cristão protestante. Por exemplo, até os dias de hoje, nós, inclusive da família em Cristo, comemos e acabamos de participar da Santa Ceia e você comeu um pão asmo, um pão sem fermento. É por isso que no momento da ceia você come este pão que simboliza o corpo de Jesus e ele não tem fermento, porque o corpo de Jesus não tem pecados, não tem impurezas. É por isso que você come um pão asmo no momento da ceia. Então isso chega, e é uma tradição boa que chega até nós. O pão asmo é só de água e farinha. E é isso que você acabou de pegar agora. Na simbologia, ele simboliza o corpo de Jesus. É isso que nós acabamos de comer e beber, o corpo e o sangue de Jesus. Ainda mais, inclusive, pensando nessa analogia do fermento, o próprio Jesus ele vai dizer o seguinte: você tome cuidado com o fermento dos fariseus, hein? Tome cuidado. Sabe quem mais fala a respeito do fermento e é muito importante para nós? Apóstolo Paulo. Ele diz que um pouquinho de fermento, ele consegue levedar toda a massa. E o apóstolo Paulo fala isso em 2 ocasiões. Ele fala quando ele está conversando com os irmãos lá na Galácia, está escrevendo no livro de Gálatas, e ele também escreve isso quando ele está escrevendo aos irmãos em Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. E em 1 Coríntios capítulo 5 é um pecadão, hein? É uma situação grave que está acontecendo lá. Então nós aprendemos que fermento é um alerta. Fermento é alguma coisa que simboliza um pecado infiltrado. Tem algum desavisado ali, algum desviado que está cometendo um pecado que não está tratado, entendeu? E ele vai contaminar a igreja. A gente tem que ficar muito atento com essas pessoas que vão começando assim pecadinhos e vai contaminando todo o corpo de Cristo. E sabe de uma coisa? Apóstolo Paulo tem absoluta razão no que ele está falando. No contexto dele, absoluta razão. A gente não tiraria nem colocaria nenhuma palavra. Realmente, um pouco de fermento ali leveda toda a massa. Ainda mais porque ele está falando com uma comunidade que está com comportamentos assim pecaminosos. E são pecados gravíssimos que está acontecendo ali. Então a analogia do fermento naquela ocasião de 1 Coríntios faz absoluto sentido. E talvez é por isso aí que nós aprendemos a ler a parábola do fermento, que Jesus conta para nós, com muito medo, com muita culpa, com olhos de julgamento. A gente estabelece uma régua de padrão assim, de comportamento moral. É assim que a gente aprende a ler essa parábola. Só que Jesus aqui não está falando de um camarada que está tendo um caso com a própria madrasta. Não é esse. Esse caso aí do camarada que estava pegando a própria mãe é de 1 Coríntios. Jesus não está falando disso no contexto. Por isso que o apóstolo Paulo tem absoluta razão no que ele está tratando lá. Mas Jesus, o contexto é absolutamente diferente, porque ele está contando uma parábola e ele está falando sobre o reino de Deus. E ele está falando de o reino de Deus de uma maneira um tanto quanto revolucionária.
é realmente uma revolução, porque ele está pegando o símbolo da impureza, ele está pegando esse símbolo, ele subverte, ele ressignifica esse símbolo que significa pecado, que é algo que contamina, que estraga ali aquelas pessoas. Isso está no imaginário da tradição judaica. Jesus pega isso e inverte totalmente. Porque Jesus, ele não disse aqui para nós uma comparação genérica. Ele não falou assim, olha, o fermento está na composição ali do reino de Deus, ele é um elemento do reino de Deus, ele é um aspecto do reino de Deus. Não, Jesus não disse isso. Ele disse que o fermento é o próprio reino de Deus. O próprio. E isso aqui é revolucionário demais. Porque fermento, ele infiltra. O fermento, ele leveda toda a massa. O fermento, ele é algo que vai agindo de dentro para fora. O fermento aqui, ele mistura, ele toca toda a massa. Então isso aqui que Jesus está falando para nós, o que ele está querendo dizer e significa para nós, é que o reino de Deus, ele toca toda a realidade existente. E isso aqui é revolucionário demais, demais, demais. E é revolucionário demais porque o que Jesus está fazendo é acabando e confrontando a nossa visão e a nossa ilusão de uma vida fragmentada. Jesus está contrariando essa falsa dicotomia entre o que é sagrado e o que é profano. Porque a gente cresceu assim, pessoal, e até hoje a gente imagina assim. Existem certas coisas que são de Deus e existem certas coisas que são que não são de Deus, de outra ordem. O que são as coisas de Deus? As coisas que crente faz, né? Ouvir louvor, fazer devocional, ir à igreja, fazer as orações. Isso aí é coisa de Deus. O que não é de Deus? Sexo, política. Política não é de Deus, porque política e religião não se misturam. Arte. Não, a arte só pode escutar louvor. Chico Buarque não pode, é do demo, não pode. Então tem coisas que são de Deus e tem coisas que não são de Deus. De maneira geral, algumas teologias e algumas igrejas, né, porque igrejas ensinam teologias para nós, então elas ensinaram sim que existem partes da nossa realidade e essas realidades são puras, essas realidades são assim limpas, são realidades que são boas, aí essas realidades pertencem a Deus. Agora existe uma outra parte da realidade humana e aí essa daí já é meio suja. Essa aí é impura, é pecaminosa, é corrupta, aí essa daí pertence ao diabo. Só que Jesus não está ensinando isso. Jesus não está falando absolutamente nada disso. Por isso que é revolucionário. Porque ele está dizendo aqui que um pouco de fermento consegue fermentar a massa inteira. O que ele está querendo dizer é que o reino de Deus, isto é, o fermento aqui, ele influencia toda a realidade existente universalmente. Universalmente. O reino de Deus toca toda a realidade humana, tudo aquilo que nós podemos ver, pensar, aquilo que está dentro dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, é que a gente sente. O fermento toca, o reino de Deus toca. O apóstolo Paulo, que é muito mais inteligente do que eu, ele escreveu um dos trechos mais lindos da Bíblia Sagrada, está lá em Colossenses capítulo 1, aconselho para você depois ler, Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 17, e uma das coisas assim, extraordinárias que ele escreve para nós, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Resumo da ópera. Tudo foi criado por Cristo. Tudo é do Cristo. É para o Cristo. Tudo permanece unido no Cristo, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o semeador, mas ele também é a semente que dá o fruto dele mesmo. É isso que nós acabamos de aprender. Tem um teólogo holandês, e está aí na sua folha, você pode ver, Abraham Kuyper, ele diz o seguinte, que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, tudo meu, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.
O que o apóstolo Paulo e o Abraão estão querendo dizer para nós é que o reinado do Cristo toca toda a realidade presente nesse universo, toda. E isso daqui é revolucionário demais, porque por séculos, a espiritualidade cristã, não sei se talvez por influência do platonismo, não sei exatamente, mas a gente foi ensinado e nós somos marcados por essa visão dicotômica de realidade, onde a gente tem aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. E é uma visão de uma espiritualidade assim um tanto quanto de enclave, de território, de reduto, porque aí existem coisas aonde Deus está, e essa coisa onde Deus está, essas coisas são santas, e aí o restante da vida a gente tolera. Vai arrastando com a barriga até um dia, quem sabe, Jesus resolver na eternidade. Joga esse BO aí para Jesus. Aí a gente ainda tem que ir para a igreja, tem que dar dízimo, tem que ficar aqui, né, vivendo, fazendo essas coisas, tem que acordar de manhã cedo, fazer devocional, tem que orar, tem que escutar louvor, porque senão não é crente, não se enche do Espírito. Então tem coisas que são de Deus, e o restante das outras coisas a gente meio que vai levando, esperando aí que Deus resolva essa nossa situação. E aí, sem perceber, a gente cria uma fé dividida. A gente vai vivendo uma vida fragmentada. Porque aí Jesus reina no domingo. Porque quem é que está fazendo devocional de segunda a sábado? De segunda a sábado é outro poder que está dominando. Sabemos quem é não. Bota a culpa no diabo aí. Ou talvez é a gente mesmo. Mas de domingo Deus reina na nossa vida. Segunda a sábado aí a gente terceiriza a responsabilidade. A parábola do fermento é absolutamente o contrário. Por isso que é revolucionário demais, porque ele está ensinando isso, ele está rompendo com essa estrutura, com esse pensamento religioso. Porque ele pega o símbolo da impureza, o símbolo do pecado, daquilo que infiltra, daquilo que mancha toda a comunidade, que contamina toda a massa, isto é, o fermento, e ele coloca nas mãos de quem? De uma mulher. De uma mulher. Olha a loucura. Ele contraria a forma rabínica de contar parábolas, de contar ensinamentos. Lembra que Jesus está no barco agora, não está? Jesus está no barco, o pessoal está ali na região da Galileia, ele está contando as suas parábolas, ele está sentado, ensinando como um rabino, e ele está utilizando o exemplo de uma mulher com o símbolo da impureza, do pecado nas suas mãos, e ele está dizendo assim, isso aí é reino de Deus, ó. Isso aí. Essa mulher aí, fazendo uma trivialidade da vida. Jesus diz, aí tem reino de Deus. Ele está contrariando a forma que os rabinos ensinam. Porque os rabinos geralmente utilizam as mulheres para exemplos negativos. Mulheres, naquela época, você lembra, nós estamos numa sociedade patriarcal. A mulher ela é usada assim para um exemplo secundário. E Jesus não. Coloca a mulher como personagem principal. E coloca o símbolo do pecado, o símbolo da impureza, e diz, isso é reino de Deus. O que Jesus está dizendo, ele não está assim apenas afirmando, olha, o reino de Deus está nas mãos dos sacerdotes. O reino de Deus não está apenas no templo. O reino de Deus não está somente naquilo que vocês acham que são espiritual, ou que vocês determinaram que são espiritual, segundo vocês mesmos. O que ele está dizendo aqui para nós é, onde tem vida, tem reino de Deus. Onde tem vida, o reino acontece. Inclusive numa mulher fazendo pão. O que é absolutamente comum e trivial para aquela sociedade. E isso muda absolutamente tudo, porque essa tensão é visível na tradição bíblica. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, para a tradição rabínica, o que era sagrado? O templo é sagrado. Os sacerdotes são sagrados. A religião é sagrada. Os objetos do templo, aquele ritual, as práticas, os objetos, todos aqueles aparatos que eles utilizavam para os seus sacrifícios, tudo aquilo ali era sagrado. No Novo Testamento, o sagrado vira relacional, vira experiencial, vira missional. O reino vai se infiltrando assim de uma maneira que você consegue enxergar reino onde você jamais consegue esperar que tem reino, que exista reino. É por isso que Jesus ele vai na sinagoga, mas ele também vai na festa de casamento lá com o pessoal lá, borracho. É por isso que ele vai ao templo, mas ele também conversa com mulher na beira de poço, mulher samaritana na beira de poço. Jesus vai à igreja do tempo dele, na tradição religiosa dele. Ele vai.
Mas ele também conversa com gente no campo da superstição, o cego ali, o paralítico no tanque de Betesda. Aquilo ali era um campo da superstição da época. O pessoal acreditava que era só pular ali e ia ser curado. E Jesus está lá com aquele pessoal. Tem reino de Deus acontecendo onde menos as pessoas esperam. E é isso que Jesus está ensinando para nós. E aí alguém poderia levantar uma questão que é muito legítima, verdadeira, realmente deveria ser feito. Você poderia muito bem dizer assim: entendi, Lucas, tudo pertence a Jesus. Pois tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Eu acho que todo mundo aqui concorda, ele está reinando sobre tudo. Tá bom, mas e aí, por que tanta maldade? Se Cristo está reinando sobre tudo, por que tanta injustiça? Por que eu ligo a televisão e eu vejo tanta violência, vejo tanto abuso, vejo tanta opressão, eu vejo tanta corrupção a hora que eu ligo essa televisão? Por que tantas coisas injustas estão acontecendo nesse mundo? Por que tanto racismo? Por que tanta pobreza? Por que tantos vícios? Por que há tanta maldade no mundo? Uma pergunta legítima. Se Cristo está em tudo, se Cristo está reinando sobre tudo, por que é que nós chegamos a esse ponto? E eu diria para você, muito humildemente, porque o reino de Deus é um reino de liberdade. Liberdade. Sim, Cristo está em tudo. Cristo reina sobre todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, Ele reivindica tudo, é verdade. E somente um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que é autossuficiente, um Deus que é autoexistente em si mesmo, um Deus que consegue assim sustentar toda a realidade humana existente, somente esse Deus aí pode e é capaz de dar uma liberdade real à sua criatura. Você só tem poder de decisão, você só tem poder de escolha, você só tem poder de responsabilidade e liberdade, porque tem um Criador que sustenta o seu direito de ter liberdade. Tem alguém que diz, ok, eu deixo você decidir. Tem alguém que está acima de você e permite. Porque quando a gente lê o Gênesis, a gente vai ao início da nossa humanidade, o início da nossa história, nós chegamos aos capítulos 1 e capítulo 2, não é? Qual é o refrão de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2? E Deus viu que era bom. Ele faz o primeiro dia e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E ele vai repetindo, aquilo é um refrão. E Deus viu que era bom. E depois de Deus criar tudo bom, o que é que ele fala? Dominem sobre a terra. Subjuguem a terra. Multipliquem. Cuidem. Está aqui sobre a responsabilidade de vocês. Ele coloca esse direito de liberdade aqui dentro de nós, de responsabilidade, de poder, de escolha, aqui dentro de nós. E ele fala, cuidem de tudo isso, dessa criação, tudo isso aí é para vocês. Deus cria tudo bom, Deus cria tudo com propósito, com sentido, com direção, com ordem, e ele entrega a nossa responsabilidade. A criação foi boa. É boa a criação. É boa, é ótima, perfeita a criação de Deus. Mas o fato de Deus ter criado algo bom não significa necessariamente que essa coisa ainda permaneça boa. Porque a maldade entra no mundo, né, pessoal? O mal entra no mundo, né? E maldade não é uma coisa criada. O mal não é uma coisa criada. Algumas pessoas falam que mal é a ausência daquilo que é bom, a ausência daquilo que é do bem. O mal é a distorção daquilo que é bom. Quer ver uma coisa? Dinheiro. Você gosta de dinheiro? Eu gosto. Você não gosta, não? Eu gosto de dinheiro. É bom. Deveria ser alimentar o quê? A nossa generosidade. E em muitos casos, a gente utiliza para, na verdade, utilizar a nossa ganância mesmo, entendeu? O nosso poder, a nossa autossuficiência sobre as outras pessoas, a nossa arrogância sobre a vida das outras pessoas, onde eu tenho mais e você tem menos. A arte, aquilo maravilhoso criado por Deus que expressa o nosso coração, a nossa sensibilidade, muitas vezes ela é utilizada para a nossa própria vaidade, para a expressão daquilo que está dentro de nós assim, de uma forma suja. Muitas vezes a gente escuta algumas músicas que são sujas demais. Aquilo que deveria expressar a nossa sensibilidade, o nosso coração, muitas vezes, na verdade, ela só expressa mesmo o nosso ego. Sexo. Sexo é bom? É bom, rapaziada. Sexo é bom e eu gosto muito, rapaz. Sexo é bom. Criado por Deus.
para formar uma só carne, uma só carne. Aquilo que deveria sim estar dentro de um relacionamento, de um ambiente para o qual ele foi criado. Duas pessoas ali que têm um compromisso diante de Deus, para aproveitar da intimidade, de algo maravilhoso que só o sexo proporciona, um prazer assim que é algo que só o sexo proporciona. O que a gente faz? A gente transforma em mercado, a gente transforma em pornografia, a gente transforma em abuso, a gente transforma em dependência emocional. Eu sou do tempo que as meninas transavam com os caras porque elas tinham medo de ficar solteira, pessoal. Eu era uns tempos assim. Tinha mulher que queria agarrar marido, aí elas transavam com os caras. Política. Política é boa. Política é excelente. Pagar impostos é excelente, irmão. Excelente. Deveria ser utilizado para o bem comum. O que a gente faz? A gente constrói ideologias, a gente cria poderes opressores, a gente beneficia alguns, mas aí já não beneficia outros. E aquilo que deveria ser utilizado para o bem comum, uma pequena parcela fica com tudo, gere mal e acaba ocasionando tudo isso que nós acompanhamos no nosso país. A criação é boa, a criação é ótima, é excelente. Mas o uso que nós fazemos da criação nem sempre é. Porque é uma grande diferença entre aquilo que foi criado bom e aquilo que ainda permanece bom. O reino de Deus está em tudo. Tudo, mas nem tudo produz fruto de reino de Deus. Cristo está em tudo, mas nem tudo está no Cristo. Cristo está em todos, é verdade, mas nem todos produzem frutos do caráter do Cristo, porque o reino de Deus é um reino de liberdade. E liberdade de verdade só existe se há uma possibilidade de recusa. Se você pode dizer não, não aceito, não quero, isso é liberdade. O próprio poeta nosso disse, né, que paz sem voz não é paz, é medo. Se nós não tivéssemos essa possibilidade de recusar esse reino de Deus aqui, nós viveríamos com medo, oprimidos, nós viveríamos sendo abusados, controlados por Deus. Aí não seria reino, seria tirania, não é? Não seria dessa forma? Era só Deus colocar um chip na gente. Falava aqui, tá tudo o que você precisa fazer, da forma como você quer fazer, você vai fazer exatamente o que eu quero para a sua vida. Mas não, Ele nos deu liberdade. Colocou diante de nós um caminho de responsabilidade, de escolhas corretas. Portanto, meu querido e minha querida, mediante esse entendimento aqui que nós temos a respeito da parábola do fermento, hoje é dia de começar a prestar muita atenção nas suas escolhas. Muita atenção em como você vai assumir a sua responsabilidade diante dessa liberdade que Deus te deu para que você possa viver aqui neste reino de Deus. Porque o reino de Deus não é apenas uma promessa futura. O reino de Deus não é algo que nós estamos indo somente para algum lugar imaginário. Não, o reino de Deus está aqui. Ele está presente. A massa está sendo fermentada. Aliás, como Jesus disse, né, que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Está entre nós. Apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Colossenses, ele diz um versículo que nós gostamos muito. E aí ele diz assim no capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, tudo, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso significa, meu irmão, que não existe espaço neutro. Se tem vida, tem reino, ou pelo menos tem a possibilidade de manifestação do reino de Deus lá. Trabalho, reino de Deus. Igreja, reino de Deus. Sua família, quando vocês sentam à mesa para tomar um café da manhã, almoçar, jantar, reino de Deus está acontecendo ali. O seu quarto é reino de Deus acontecendo ali. A sua faculdade, reino de Deus acontecendo ali. A sua escola é reino de Deus ali. A sua profissão é reino de Deus acontecendo ali naquele momento. Futebolzinho com os amigos e uma cervejinha depois, reino de Deus acontecendo ali. Tem reino de Deus acontecendo ali, ou pelo menos a possibilidade da manifestação do reino de Deus. Se ali alguém que porta essa presença de Jesus manifestar a presença do reino, tem possibilidades. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a nossa liberdade, o capítulo famoso de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 10,
quando ele está falando como a gente deve viver com a nossa liberdade, ele diz assim: assim quero vocês comam, assim quero vocês bebam, assim quero vocês façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Profano, em alguns casos, meu querido, é somente aquilo que não foi consagrado a Deus. Portanto, está na hora de consagrar a sua família a Deus. Está na hora de consagrar aquele quarto que você fica sozinho a Deus, ao reino de Deus. A sua mesa onde você come com seus filhos é reino de Deus. O seu ambiente de trabalho, aquelas pessoas, o seu grupo de WhatsApp, aquilo lá é reino de Deus. Reino de Deus está acontecendo. A massa está sendo fermentada, ela está sendo levedada, porque o reino de Deus toca toda a realidade existente e presente. Quando o apóstolo Paulo está falando disso, sobre a nossa liberdade, o raciocínio dele, ele diz um versículo que nós conhecemos muito, que ele diz o quê? Que tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente. E ele ainda termina o seu raciocínio dizendo assim que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. Deus nos deu a liberdade de escolher, de estabelecer a responsabilidade de estabelecer as nossas escolhas, mas a nossa liberdade de escolher não é o propósito último da existência humana. Não é para isso que nós fomos criados, porque liberdade tem limite. É por isso que não existe, meu querido, livre-arbítrio. Existe arbítrio. Livre-arbítrio não existe. Você não é livre para você fazer o que você quiser. O Lucas não pode fazer tudo o que ele quer. Hoje à noite eu estou lá em Pedrinhas. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu não posso fazer tudo o que minha mente manda eu fazer. Eu não posso. Porque tem certas coisas que eu quero fazer que não cabem aqui nessa possibilidade. É conveniente, mas não pode. Não é permitido, não. Não posso fazer determinadas coisas. A nossa liberdade acaba quando a gente começa a buscar somente o nosso próprio interesse. E não passa a não respeitar mais os interesses dos outros. Você deve ter visto essa semana, né? Onde a grande notícia é que um humorista é condenado por fazer piada, né? Aí eu fui ver a piada. Eu fui ver como que era a piada. Eu queria ver se a liberdade de expressão está acima de todas as coisas. E me desculpe os nossos advogados presentes, eu não estou fazendo uma leitura, né, de direito aqui da situação, mas eu fui ouvir as piadas e eu fui ver. A nossa liberdade tem limite, pessoal. E ela acaba quando a gente fere pessoas que têm microcefalia. Ela acaba. A gente não tem direito de falar de pessoas que lutam contra uma vida de obesidade. A gente não pode. A nossa liberdade acabou quando a gente começou a ofender o outro. Quando a gente começou a não respeitar mais o outro, acabou a nossa liberdade. Acabou. É por isso que a gente não tem livre-arbítrio. A gente tem arbítrio. Porque a gente não é livre para a gente fazer o que a gente quiser da nossa vida. Nós somos livres para a gente escolher a maneira como nós vamos viver. E isso é arbítrio. Não é livre. Então amanhã, meu querido, ou se quiser a partir de hoje já, nós somos aqui 50, 60, 70 pessoas aí, ó. A gente vai começar a fermentar essa massa que se chama mundo. Essa massa aí que se chama humanidade, que está lá fora. Amanhã, nós que somos reino de Deus, que portamos esse reino de Deus aqui dentro de nós, é amanhã. Amanhã você vai acordar cedo, você vai fazer seu café, vai alimentar sua família, você vai pegar o seu carro para ir para o seu trabalho, não vai? Você vai fazer isso, você vai dirigir, não vai? E aí você não vai mais jogar lixo pela janela do carro. Você vai parar com esses mal hábitos que você tem. Você vai parar de querer ficar tirando vantagem dos outros no trânsito. Você precisa parar com isso daí, porque senão você está sujando o reino de Deus. Você está desrespeitando uma criatura do reino de Deus. Você está querendo tirar vantagem sobre uma criatura do reino de Deus. Amanhã você vai ter que começar a resistir a essa cultura do jeitinho brasileiro, de onde a gente tem que tirar vantagem das outras pessoas, porque a gente não vive aqui por um reino de esperteza. O mundo não é dos espertos não, pessoal. O mundo é de quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na sua vida. É isso que nós estamos buscando. Nós somos cidadãos do reino, nós somos embaixadores desse reino. Dentro de nós porta esse reino de Deus, esse fermento que pode levedar uma massa inteira. Nós somos poucos assim. Mas é amanhã, meu querido. É amanhã. Amanhã você vai organizar a sua empresa. Amanhã.
Amanhã você vai tratar os seus funcionários com dignidade. Se você está devendo imposto, você vai começar a pagar seu imposto. É amanhã que você vai fazer isso daí. Amanhã você vai regularizar a sua situação. Amanhã. Porque o reino de Deus é um reino ético, de ética, de pessoas éticas, de pessoas que refletem o caráter de Jesus. Então, se você tem uma coisa que está pendente na sua vida, é amanhã a hora de resolver isso daí. Porque você é reino de Deus, está no reino de Deus. E ainda, principalmente, reino de Deus dentro de você. Amanhã, quando você entrar na academia, reino de Deus. Entrou no trabalho, é reino de Deus. Aqui, Senhor, aonde a planta dos meus pés tocar, que aqui se manifeste o reino de Deus, que aqui Jesus se faça presente. Aqui dentro dessa casa, reino de Deus aqui dentro dessa casa. Aqui nessa igreja, reino de Deus. Aonde eu entrar, portando esse reino de Deus, Senhor, ali vai estar. Ali está acontecendo. Ali está fermentando. Ali, ó, a massa está sendo levedada. O reino de Deus não é uma realidade paralela à nossa existência. Ele é a própria existência. A gente está vivendo esse reino de Deus. E pode parecer pouco, viu? A gente pode parecer pouca gente aqui, a gente pode parecer que a gente não influi nem contribui em nada, não, mas a gente muda. Se a gente quiser, a gente muda, porque é assim que o reino de Deus transforma o mundo. É assim. Você não vê. Ele vai agindo de uma forma invisível, parece que não está acontecendo. A gente começa assim e fala, ué, o que está acontecendo? Mas é exatamente assim que ele age. Ele age de forma invisível, ele age ali de forma silenciosa. Reino de Deus é uma coisa silenciosa, mas termina de uma maneira estrondosa. Saiba disso. O reino de Deus termina assim de uma forma grandiosa, porque é o dia que nós estaremos com Jesus na nossa plenitude dos tempos. Esse reino de Deus, por mais que você não veja, por mais assim que pareça que não está acontecendo, e às vezes você entra nesse loop assim de, tá todo mundo fazendo mesmo. Não sou fermento. Tem um fermento aqui dentro de mim que está agindo. Esse fermento chama-se Espírito Santo. E esse Espírito Santo, meu querido, pode fazer infinitamente mais do que você pode sequer pensar ou imaginar, conforme o poder que atua dentro de você, que atua dentro de nós. Graças a Deus, graças ao nosso Deus, por esse reino de Deus que sai do templo e vai para o mundo. Graças a Deus por esse reino de Deus que não depende desse ambiente ascético, desse ambiente puro, desse ambiente imaculado. Não, ele vai para o mundo e vai sujar as mãos lá no mundo, vai tocar em gente que precisa ser fermentado, vai levedar a massa que está lá fora. É assim que funciona. Graças a Deus por esse reino de Deus que não depende desse espaço religioso. Graças a Deus porque nós temos um reino de Deus que revela esse Cristo que é tudo e está em todos.